Enoque, o homem que andou com o Criador e foi levado antes da tempestade. Havia um homem chamado Enoque, o sétimo desde Adão, um raio de luz em um mundo que já começava a se esquecer de onde viera e para onde caminhava. Ele nasceu em um tempo sombrio, quando as filhas dos homens eram desejadas pelos vigias, quando os céus foram abertos por anjos caídos e os gigantes começaram a caminhar entre nós. Era o começo da corrupção total. Mas Enoque andava com o Criador. Enoque não era sacerdote, não era rei, nunca construiu cidades nem dominou exércitos. Sua força não estava na espada, mas na verdade que ele falava com os olhos cheios de lágrimas e coração partido, em meio a uma geração que se perdia nos prazeres da carne, nas artes proibidas ensinadas pelos vigias, na mistura das raças, nos híbridos que devoravam montanhas. Havia um homem que ainda ouvia o sussurro do vento. Por que me afastarei do Criador, se é Ele quem ainda respira sobre esta terra? Ele não só falava com o alto, também recebia respostas. Foi por isso que os vigias vieram até ele, anjos caídos presos na terra, enviados como mensageiros de um pacto perdido. Eles lhe pediram que intercedesse, que levasse sua dor aos céus. Homem justo, clama por nós, pois fomos lançados à escuridão por nossas próprias escolhas. E Enoque clamou. Clamou pelo povo, clamou pelos anjos, clamou pelo futuro, e recebeu visões, visões terríveis, de fogo, de águas, de julgamento. Ele viu os céus se abrirem, viu os firmamentos girarem, viu os anjos aprisionados nas profundezas da terra, viu os nefilins, gigantes de carne e orgulho, sendo julgados, viu o mundo sendo lavado pelas águas, e soube, o fim viria, e viria rápido. Escutai-me, filhos de Adão. A terra está cheia de violência. Os céus choram por justiça. Vocês estão criando uma geração que não tem mais volta. Mas ninguém ouviu. Riram dele. Chamaram-no de louco. Disseram que ele falava sozinho, que via coisas que não existiam, que tinha medo de viver como todos viviam. Mas Enoque sabia que havia uma linha que, ultrapassada, já não poderia ser voltada atrás. E o mundo a passara há muito tempo. Enoque viveu 365 anos, um número simbólico. Cada dia, uma caminhada. Cada passo, uma oração. Cada palavra, um alerta. Ele andava entre os seus, entre os poucos que ainda tinham alguma centelha de bondade. Os patriarcas, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, eles ainda mantinham a fé. Mas fora deles, o mundo inteiro havia se perdido. Ele pregou contra a corrupção, contra os falsos mestres, contra os que dormiam com as filhas dos homens, contra os que bebiam sangue e diziam que era vinho, contra os que adoravam o céu com os lábios, mas cujo coração já servia às trevas. E mesmo assim, ele esperou. Esperou pela promessa, pelo dia em que tudo seria restaurado. E então veio o dia. Um dia como outro qualquer. Enoque saiu para caminhar, como sempre fazia. Seus netos brincavam perto da casa, seus amigos conversavam sob as árvores, e ele andava. De repente, o ar ficou diferente. O sol parou de aquecer, o céu de brilhar. Uma nuvem baixa pairou sobre a terra, e Enoque ergueu os olhos. Filho meu, chega-te aqui, pois te preparei um lugar antes que o mundo fosse destruído. E ele subiu sem morrer, levado por mãos que não podia ver, e deixou para trás apenas pegadas e uma mensagem. Eu fui tirado deste mundo, mas minha voz permanecerá até o último justo se levantar. E Enoque tornou-se lenda, um mito, alguém que nunca morreu, alguém que falou com os anjos, alguém que viu o juízo antes que ele viesse, alguém que escreveu o que ninguém ousaria crer.
Seus livros foram guardados, copiados, escondidos, até que os homens estivessem prontos para ouvir. E hoje, milênios depois, suas palavras ainda ecoam. Fragmento real do livro de Enoque. Aguardai com paciência, ó justos, pois vosso descanso virá. Alegrai-vos, ó eleitos, pois a luz eterna vos pertence. Mensagem para hoje. Amigos, quantos Enoques andam entre nós? Quantos homens e mulheres ainda tentam andar com o Criador num mundo que se orgulha de sua própria queda? Você talvez esteja cansado de clamar, cansado de falar a verdade, cansado de andar enquanto outros correm para a ruína. Mas ouça bem, não há solidão maior do que estar no mundo sem andar com o alto. E você não está sozinho. Se você ainda acorda com o coração limpo, ainda fala a verdade, ainda chora quando vê injustiça, ainda se recusa a seguir a multidão no mal, então você também pode andar com o Criador. E quem sabe, como Enoque, você também foi preparado para sair antes da tormenta. Moral final. Enoque foi tirado deste mundo, não por fraqueza, mas por fidelidade. Andou com o Criador em tempos de escuridão. Falou a verdade em tempos de mentira. Manteve seu coração puro em meio à corrupção. E por isso, não precisou esperar pelo fim. Foi levado antes que o dilúvio chegasse. Se você ainda crê, ainda clama, ainda espera, saiba, você não precisa terminar onde todos terminam. Pode ser salvo antes da tormenta. Basta continuar andando, passo a passo, em direção à luz. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like ali embaixo, compartilhe com alguém que ainda caminha mesmo em meio às trevas e se inscreva no canal porque histórias como essa são só o começo. Histórias de homens e mulheres que resistiram, mesmo quando o mundo inteiro sucumbiu.